Bem-vindos ao nosso 15º resumo comentado da Bíblia. Lucas capítulo 13, versículos 10 a 17, tem a cura de uma mulher paralítica, também num sábado. Há 18 anos andava curvada e de modo algum endireitava, e Cristo, vendo-a, disse: Mulher, estás livre da tua enfermidade. Impôs as mãos sobre ela e logo endireitou e glorificava a Deus. O príncipe da sinagoga revoltou-se por ser sábado e Cristo diz: Por ser sábado não desprende da manjedoura e leva o seu boi, o jumento, para beber água? E não convinha soltar da prisão no dia de sábado essa filha de Abrão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa? Mais uma prova inconteste que nossas enfermidades estão intimamente atreladas a nossos pecados, nossos erros, nessa vida ou em vida passada ou vidas passadas. Jesus teve pena e a libertou, a mulher, de sua dívida. É também uma prova inconteste de que se sofremos é porque nós assim o merecemos e que quando procuramos Cristo poderemos nos libertar desse sofrimento. Em Lucas, capítulo 14, versículos 1 a 6, tem a cura de um hidrópico, também em dia de sábado. Hidrópico é acúmulo de água em algum tecido, muitas vezes na cabeça. Mateus, capítulo 12, versículos 22 a 32, Marcos, capítulo 3, versículos 20 a 30, Lucas, capítulo 11, versículos 14 a 22. Jesus cura um endemoniado, cego e mudo, e os fariseus diziam que ele expulsava os demônios por Beelzebu, e Cristo, vendo os pensamentos, afirma: todo reino dividido contra si é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá o seu reino? Mas eu expulso pelo Espírito de Deus. É conseguintemente chegado a vós o reino de Deus. Cristo, diante de sua superioridade, viu os pensamentos dos fariseus, e esse é o primeiro detalhe dessa passagem. O segundo detalhe é a lição que nos dá, pois enquanto em nossas casas tiver divisões, enquanto em nossa cidade, em nosso país, em nosso planeta houver divisões, estaremos fadados ao fracasso. E a terceira lição é que se nós tivermos Deus no coração, tivermos o amor no coração, não haverá Satanás, espírito imundo, espírito imperfeito que nos possa fazer mal ou possa nos resistir. Em Lucas capítulo 11, versículos 23 a 26, Cristo diz: Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. E Cristo dá o exemplo do que acontece quem não está com ele. Em Mateus capítulo 12, versículos 43 a 45, um espírito imundo tem saído do homem. Anda por lugares secos buscando repouso, e não o achando, diz: Tornarei para minha casa de onde saí. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habita ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Assim acontecerá também a esta geração má. Força de atração. Está claro que expulsa um espírito maligno cuja pessoa não muda de atitude, não ama, não segue Jesus. Esse espírito retorna e traz mais em sua companhia. E o homem vai ficar muito pior do que estava antes com apenas um. Quanto mais tivermos, mais nos será dados. Se for o mal, mais mal receberemos. Essa é a lei. Se for o bem, mais bem vamos atrair. Mostra inequivocamente que os chamados endemoniados são assim por seus erros, seus pecados e o coração que não aprendeu a amar. Para completar essa afirmativa, na sequência, Lucas capítulo 11, versículos 27 e 28, uma mulher diz: Bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos que te mamaste. Cristo replica: Antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguarda, ou seja, as cumpre, demonstrando, reforçando o que mencionamos. Mateus capítulo 12, versículos 33 a 37. Ou dizeis que da árvore é boa e o seu fruto bom? Ou dizeis que da árvore é má e seu fruto mau?
porque do fruto se conhece a árvore. Mostra Cristo que de nossos frutos, de nossas ações se verificam se somos bons ou maus. Não tem como de uma pessoa má vir coisas boas. Nossas atitudes, nossos frutos é que demonstram se somos bons ou maus. Mateus praticamente repete o que descreveu no capítulo 7, versículos 16 a 20, e já mencionamos em apresentação passada. Mateus capítulo 12, versículos 38 a 45, os escribas e fariseus pedem algum sinal. Está em Lucas capítulo 11, versículos 16 e capítulo 11, versículos 29 a 32. E Cristo responde que não lhe será dado sinal, senão a não ser a sua chamada ressurreição, quando após 3 dias após a sua morte ressurgirá, como Jonas no ventre da baleia. Mateus capítulo 12, versículos 46 a 50, Marcos capítulo 3, versículos 31 a 35, Lucas capítulo 8, versículos 19 a 21. Tem a passagem que em princípio nos causa estranheza, quando Jesus ainda pregava à multidão. Alguém disse-lhes: eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Cristo responde: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os seus discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que estás no céu, este é meu irmão e irmã e mãe. E a vontade do Pai está claramente em Lucas capítulo 8, versículos 21. São aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Não adianta clamar depois: Senhor, Senhor, se não executar, se não colocar em prática, como diz o próprio Cristo, não o reconhecerei. Mateus capítulo 7, versículos 21 a 23, Tiago capítulo 2, versículo 17, fé sem obras é morta. Cristo jamais quis menosprezar sua mãe e irmãos, apenas quis demonstrar que devemos cuidar e fazer as coisas de Deus, fazer o bem. Fazendo isso é que estaremos na verdadeira família, unidos ao nosso Pai, nosso Criador. Terminamos aqui a nossa 15ª apresentação e a metade do nosso trabalho. Esperamos vocês na nossa 16ª apresentação. Que Deus nos abençoe.